A gente sempre começa o nosso podcast assim, como qualquer entrevista, podcast, né, da forma mais tradicional possível, pedindo para o convidado compartilhar um pouquinho da sua trajetória, da sua história, como chegou até aqui, por que ele atua na área que atua. Perfeito. Então vamos lá. Eu comecei na minha carreira como desenvolvedora de software, né, já no ramo de tecnologia, então fiz minha formação técnica em processamento de dados e comecei como desenvolvedora. Nessa época morava em Joinville, lá em Santa Catarina, né, que é a minha cidade natal, e depois comecei a evoluir como sendo analista de desenvolvimento e depois comecei a trabalhar na implantação do software que a gente desenvolvia. Aí começaram as viagens a trabalho, eu comecei a conhecer, né, outras cidades, né, outros estados, e São Paulo, né, muito rico, a gente tinha muitos clientes em São Paulo, acabava vindo bastante para cá. Também tinha projetos no Rio, né, que eram os dois grandes centros ali, né, onde a gente tinha projetos. Depois disso, eu me casei me casei com um paulista e vim morar em São Paulo, né? E aí trabalhei em implantação de software. Depois fui estudar muito gerenciamento de projeto. Nessa época fiz a minha certificação PMP e fui trabalhar numa área de PMO corporativo, que é um PMO é um escritório de gerenciamento de projetos. Nesse PMO, na época, a gente trabalhava muito uma metodologia de implantação dos softwares. Então, foi nesse escritório onde eu desenvolvi bastante essas habilidades. Busquei já uma certificação de Scrum Master na época, porque era também uma coisa que já estava surgindo, esse modelo de agilidade, né? Então, eu foquei um pouco no Scrum naquela época e fiz aí uma pós-graduação, um MBA em gerenciamento de projetos. Depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar numa área de estratégia, aqui na TOTUS mesmo, eu fui evoluindo, né, e trabalhando essa trajetória em tecnologia, numa área de estratégia onde a gente desenvolveu o que a gente chama aqui ciclo de vida de software. Então, pensando assim, como a gente compra qualquer produto, né, a gente compra, vou dar o exemplo do celular, a gente compra um celular, passa um tempo, ele vai ficando obsoleto, a gente já quer, e o mercado vai lançando novos, né? A gente já quer ir para esse novo modelo, e aí tem aquele momento, então, que um produto ele entra no mercado e depois tem um momento que ele começa a sair, né? Aquela versão no mercado. E software não é diferente. Então, a gente tem produtos que a gente lança e a gente vai evoluindo em tecnologia, em inovações, e a gente precisa fazer com que os nossos clientes venham para essas novas versões ou novas releases que a gente tem do produto. Então, a gente estruturou esse processo nessa época lá, nessa área de estratégia. Desculpa, pode falar. Vamos lá. Aí, não, se você quiser perguntar, pode perguntar, né? Não, na verdade, eu ia até colocar um ponto curioso, assim, não sei se você ia compartilhar mais alguma parte ainda da sua história, né? Tem mais história aí, mas pode perguntar. Curioso como eu tenho muitas empresas que infelizmente encerraram as atividades por não ter esse pensamento de achar que tinha um produto definitivo nas mãos, não. Não, aqui a gente trabalha muito essa questão, principalmente porque inicialmente a gente tinha muitos produtos que eram on-premise, que é aquele produto, aquele software que você instala na sua máquina, né? Que é diferente da Netflix, que a gente nem percebe muito, de repente tem um botão novo, tem uma inovação, né? Você contratou e começa a usar, né? Então a gente tinha essa preocupação de a gente investe muito em inovação, né? Em tecnologia. E como é que eu faço os nossos clientes evoluírem, usarem tudo isso que a gente está desenvolvendo, né? Então, era essa estratégia na época. Depois disso, voltei para produto. E aí foi muito legal, porque eu voltei para uma outra tecnologia, gestão de produto, lá do varejo, nessa época. E aí foi onde eu, de fato, comprovei a elasticidade do nosso cérebro, né? Que quando você acha assim que, tipo, não vou mais aprender, não é verdade, né? Se você tiver vontade e propósito, você vai conseguir aprender novas coisas. Então, aprendi novas tecnologias, aí fiz a gestão da manutenção, do atendimento desse produto específico, né? Desse novo software, que me deu bagagem para ir para uma outra área que se chama engenharia de software corporativo. Nessa área de engenharia, como qualquer outra engenharia, a gente tem a engenharia
civil, engenharia elétrica, engenharia química, a gente também tem uma engenharia de software, né? Engenharia de desenvolvimento de software. Na engenharia de desenvolvimento de software, a gente tem os melhores processos de como entregar um software com mais qualidade. E nessa equipe, a gente fazia exatamente isso, a gente desenhava os processos, entregava ferramentas e a gente tinha indicadores para medir qual a melhor forma de desenvolver os softwares. E a gente está falando aqui, né, na nossa empresa, de 11 estruturas diferentes, 11 equipes diferentes desenvolvendo softwares para diversos segmentos. Então, era isso, né, a gente levar todo esse pessoal para esse novo modelo, ou para um modelo mais que fosse mais qualidade. Nessa época, eu tenho alguns projetos que eu me orgulho bastante, que foi o projeto de agilidade, o modelo de agilidade que foi desenvolvido, o início, né, porque ele vem evoluindo, né, desde o momento que foi criado. Então, participei do início desse modelo e participei de um projeto que a gente chamava aqui Renove, que era um novo processo de atendimento a cliente com uma nova ferramenta. Ali foi que eu aprendi mais sobre sucesso do cliente, experiência do cliente, e vi que o atendimento ao cliente, o suporte técnico dos nossos softwares, ele é a grande parte da experiência, mas ele não é toda a experiência do cliente. A experiência vai desde o momento que ele imagina que ele precisa comprar um software até o momento que ele está utilizando e, eventualmente, precisando fazer alguma troca, algum cancelamento. E hoje eu atuo nessa área de experiência do cliente, né? Uma área também corporativa de experiência. Então, é uma trajetória, né? Durante todo esse tempo continuei estudando, né? Fiz várias, depois do MBA fiz especializações em finanças e em experiência do cliente, e é isso, né? Resumindo, estou aqui nesse momento.